Vamos a mais um problema envolvendo trigonometria. Veja aqui, a uma distância de 50 metros, uma torre vertical é vista sob um ângulo de elevação de 20 graus em relação ao plano horizontal. Qual é a altura h da torre? Vamos entender aqui que a ideia é, tem uma pessoa aqui, uma torre aqui. Essa pessoa, quando está com a cabeça na direção do plano horizontal, ou seja, sem erguer nem inclinar a cabeça, ela está enxergando o chão da torre. Para enxergar o topo da torre, a pessoa que estava olhando para cá teve que inclinar a cabeça 20 graus. Esse é o sentido desse ângulo de 20 graus. Ela está à distância de 50 metros até a torre, o que é fácil de medir no chão. E ela precisa saber a altura da torre. O engenheiro lá está querendo preparar alguma coisa e tal. Então, a gente precisa calcular a altura da torre. Temos um triângulo retângulo e falou de triângulo retângulo, você precisa se lembrar pelo menos de seno, cosseno, tangente, Pitágoras. Como nós conhecemos um ângulo, uma pista de que nós podemos pensar em usar a trigonometria, seno de 20, cosseno de 20 ou tangente de 20 graus, vamos ver se alguma delas nos resolve. Para isso, eu preciso olhar as informações que estão disponíveis aqui. Além do ângulo de 20 graus que eu conheço nesse triângulo, eu quero calcular a medida de um dos catetos do triângulo, que é o cateto oposto ao ângulo de 20 graus. E, ao mesmo tempo, eu conheço esses 50 metros, que é a medida do cateto adjacente, grudado junto ao ângulo de 20 graus. Opa! Estamos falando de ângulo, cateto oposto a ele e cateto adjacente a ele. Se eu procurar aqui no seno, no cosseno e na tangente, eu vou ver que a tangente nos ajuda, porque ela relaciona a medida do cateto oposto ao ângulo e a medida do cateto adjacente ao ângulo. Por isso, eu vou, então, colocar foco ali. Escrever primeiro o que é a tangente de 20 graus para organizar o meu raciocínio. A tangente de 20 graus é o resultado da medida do cateto oposto a 20 graus, dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo de 20 graus. Eu só copiei a definição da tangente olhando para o ângulo de 20 graus, que é quem me interessa. E aí eu preciso lembrar de uma coisa, a tangente de 20 graus é um número que já foi calculado, nunca muda, e está anotado numa tabela, que é essa tabela que está aqui. Olhando aqui, temos os ângulos nessa coluna, vou procurar o 20 graus, o 20 graus está aqui. E aí, olhando na coluna da tangente, temos lá que a tangente de 20 graus é 0,3640. Com isso, nós podemos, então, continuar os nossos cálculos. Aqui eu tenho, então, 0,3640 no lugar da tangente de 20 graus, é igual ao resultado da medida do cateto oposto a 20 graus no triângulo. Cateto oposto ao 20 graus é o h, que é justamente quem eu quero calcular. Então, é o h dividido pela medida do cateto adjacente a 20 graus, que são 50 metros. O h dividido pelos 50 metros. Uma vez montado isso, acabou o trabalho com a trigonometria propriamente. Agora nós vamos tratar da álgebra. Vamos resolver essa equação. E aqui, nesse caso, está relativamente simples, porque esse 50 que está dividindo o h, eu posso, entre aspas, passar para o lado de lá multiplicando, operação inversa. Na verdade, estamos multiplicando os dois lados por 50. Enfim, o jeito prático de dizer é o 50 que está dividindo de um lado, vai para o outro, entre aspas, fazendo a operação inversa. Então, nós vamos ter 50 vezes o 0,3640 igual h. E aí eu tenho que parar um pouquinho e fazer essa multiplicação. Essa multiplicação vai dar 18,2 metros, que é a altura da torre. Essa aqui seria a resposta para o nosso problema. Acabou. Só um comentário. Aqui é extremamente importante você relacionar, observar as medidas que estão disponíveis no problema, no triângulo, no caso, e, a partir dali, saber qual dessas relações vai ajudar a resolver o problema. Ou, se de repente nenhuma delas ajuda, eu tenho que procurar algum outro recurso. Muito bem, continue estudando, hein? Até o próximo vídeo.